O nosso subtema nesta manhã é como garantir a plena salvação, ou seja, a completa salvação de Deus em nós. Bem? Como garantir a completa salvação? Nós devemos ser salvos. E a pergunta vem: seremos salvos de quê? Claro, resposta: nós seremos salvos da ira vindoura, da destruição eterna que Deus preparou para todos aqueles que não creem em seu nome. Mas nós, graças ao Senhor, já cremos um dia. Quem nunca creu aqui, levante a mão. Nunca creu em Jesus como Senhor Salvador, nunca foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está aqui, levante a mão. Abana só. Não temos, graças ao Senhor. Todos nós um dia já recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E nós temos a plena certeza de que a salvação de Deus entrou em nós. Aleluia. Hoje somos filhos legítimos de Deus, porque nós fomos comprados por um preço alto na cruz de Calvário, mediante o derramar do sangue de Jesus naquela cruz. Hoje nos garantiu a regeneração. Aleluia! Amém. Nós nascemos de Deus. Graças ao Senhor. Amém. É um mês que começa com o carnaval. Aqui um dos irmãos orou aqui, uma festa pagã, onde tudo é manifesto. Consoante o andar do tempo, as coisas vão piorar. Mas nudez, não apenas nudez, mas como também várias manifestações de obras satânicas, demoníacas. Vários rituais são manifestos durante o desfile de vários carnavais, ou seja, do carnaval espalhado em toda a terra. Mas o que a Bíblia diz sobre o carnaval? Será que a Bíblia relata acerca do carnaval? A Bíblia não fala diretamente acerca de carnaval. Não encontramos aqui um trecho a falar sobre o carnaval. O carnaval, o catolicismo romano, na altura, uniu ao carnaval em função de um ritual que havia acerca de jejum, acerca de algumas festas que havia, e nessas festas, de facto, comia-se muita carne grelhada, muita carne que era consumida. E para terminar, ou seja, no fim desses dias, aproximadamente 40 dias, aproximadamente, ao fechar esse período, é o período em que se tinha que se comer muita carne, é o período em que se tinha que colocar muito mais carne na brasa, para que todos comessem. E hoje nós nos perguntamos, que sentido tem isso numa vida cristã? Portanto, essa palavra carnaval, ele vem da palavra latim, está muito ligado com a carne, colocar carne no assador. Portanto, não nos ajuda num sentido espiritual. A Bíblia fala que Deus é santo. Não devemos nos conformar com o mundo. Segundo Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não devemos tomar a forma deste mundo. Quando tu vais para fazer o bolo e preparas uma forma que tem o design de um coração, aquele bolo também sai com o mesmo design, não é? O mesmo feitio de coração. Portanto, Deus fala que não nos conformemos com o mundo, não nos tornemos como o mundo é, as coisas que o mundo produz.
Nós não devemos ser conforme aquilo é. Nós devemos ser conforme Jesus é. Aleluia. Graças ao Senhor. Não quero impactar o seu coração, mas quero lhe dizer, é uma festa pagã e é uma festa que coloca toda a carne na brasa. Acho que se fores um bom entendedor, pode estar a desfrutar ao Senhor, mas que é isso? Toda a carne na brasa. É onde há promiscuidade, onde há tudo livre, bar aberto, onde tudo é possível ser colocado, tudo é permitido ser colocado. E milhares de cristãos também estão associados a essas festas. E graças ao Senhor, Satanás, ele não queria apenas sozinho para o lago de fogo, na destruição, onde haverá choro e ranger de dentes, ou seja, onde será o final, que é no lago de fogo que arde com enxofre eternamente. Como Satanás não quer ir para esse lugar sozinho, então ele engana muitos que não creram no nome do Senhor Jesus. E quanto a nós os cristãos, o que acontece conosco? Há um atraso no crescimento da vida de Deus em nós. E se isso acontecer, um dia Jesus olhará para nós e ele dirá: nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós somos cristãos, nós devemos ser como o sal da terra. Nós devemos salgar. Amém? Se o sal vier a ser insípido, não dá gosto. O sal tem que estar na medida. Nós somos essa lâmpada. Se for a colocar debaixo da mesa, não traz a iluminação para toda a casa. Tanto há uma necessidade de que essa lâmpada seja colocada na mesa, para que todos que estiverem na sala possam receber a iluminação, a claridade. Aleluia. Tanto a nossa vida cristã não deve ser uma vida encarada de qualquer maneira. Amém? Nós somos responsáveis por aquilo que está dentro de nós, pela vida de Deus que está dentro de nós. E nós também somos responsáveis pelos nossos atos. Por isso o Senhor, Ele nos encoraja que não importa a obra de cada um, mas um dia o próprio fogo vai provar as nossas obras. E nós estaremos diante de um tribunal que se chama Tribunal de Cristo. Deus nos chama à santidade. Deus nos chama à purificação. Deus nos chama à glorificação. Nos chama à justificação. Nos chama para a renovação das nossas mentes. Estamos a ouvir a palavra de Deus muitas das vezes, mas a nossa mente ainda está presa nas coisas lá do mundo, está presa nas coisas desse mundo, do pecado, nas coisas de feitiçaria, de bruxaria, de invejar os outros. A nossa mente ainda está presa em maldizer, em falar mal das pessoas, em murmurar, em criticar. A nossa vida consiste em falar mal dos outros. A nossa vida consiste em pensar mal dos outros, em duvidar acerca da existência de Deus. Isso porque nunca tocamos em Deus. Se um dia você tocar em Deus, você vai sentir esse Deus que é justo, que é todo-poderoso, que é Deus de amor, que é o príncipe da paz, que está em nós. Não me permite maldizer o meu próximo. Por isso que os cristãos são diferentes relativamente aos incrédulos. Nós temos o mesmo corpo, temos a alma, temos o mesmo espírito, que assim Deus nos formou. Mas a diferença do cristão é que o cristão recebeu a vida de Deus dentro dele. Tem o Espírito Santo dentro dele, foi regenerado por Deus. E é controlado pelo Espírito Santo. Uma das armas que Satanás quer fazer em nós é, como nós
conseguimos ler no livro de João. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Satanás quer fazer isso em nós a cada dia. Ele quer nos matar espiritualmente. Ele quer matar a nossa fé. Quer matar a nossa busca, a nossa confiança em Deus. Ele quer matar a nossa perseverança em Deus. Até os dias de hoje, você continua na igreja, você continua seguindo a Deus, mas Ele quer matar isso em você. Ele quer levar você a parar de reunir, quer te levar a parar de orar, quer te levar a parar de confiar em Deus. E Ele quer roubar o mais precioso, que é a tua comunhão com Deus. A Bíblia diz que tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Tudo vai passar. Tudo que nós vimos, tudo que nós possuímos, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passa. O casamento vai passar. Amém? Vai passar. Um dia vai passar. A nossa casa vai passar. O nosso carro um dia vai passar. Aquela roupa que você muito gosta vai passar. O que é? Aquele relógio que tu mais gosta vai passar. Aquele telefone vai passar. Aquele ambiente que você gosta sempre vai passar. Tudo passará. Nessa vida tudo é passageiro. Algo que não é passageiro é Deus. Deus não é passageiro. A sua palavra não é passageira. Louvado seja o Senhor. Portanto, nós vimos aqui como garantir a completa salvação. No livro de Atos, capítulo 2, no seu versículo 38, leio a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Para garantir a nossa completa salvação, nós precisamos nos arrepender. Se não nos arrependemos, não seremos salvos. Nós devemos nos arrepender. Nos arrepender dos nossos pecados. Nos arrepender dos nossos maus caminhos. Se não nos arrependemos, a plena salvação de Deus não se completará em nós. Que haja arrependimento em nós. João Batista, quando começou a pregar no Rio Jordão, ali ao lado, ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus, quando começa o seu ministério, ele começa com a mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos. Nós devemos nos arrepender. O que é o arrependimento? O arrependimento, no seu original, quer dizer metanoia, que é mente depois. Uma mudança de mente, uma mudança de postura. Nós devemos mudar. Não é possível nós, como cristãos, continuamos a fazer as mesmas coisas de 30 anos atrás, de 5 anos atrás, as coisas negativas. Continuamos nas mesmíssimas coisas. Alguma coisa está errada em nós. Por isso Pedro, cheio do Espírito Santo, foi usado, o Senhor lhe disse, o Senhor instruiu a levar a palavra sobre o arrependimento. O livro de Atos nos mostra muitos elementos. Uma delas é a entrada no reino dos céus. Para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos nos arrepender. Se não nos arrependemos, não entraremos para o reino dos céus. Nos arrependemos dos nossos pecados, sobre os nossos maus caminhos, sobre as coisas que não é Deus, que nós ainda sustentamos, que ainda alimentamos, que ainda guardamos, ocultamos. Arrependei-vos dos vossos pecados e recebereis o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. O
Quem se arrepende recebe o dom do Espírito Santo e fala em outras línguas. E consegue perceber a vontade de Deus. E consegue perceber a direção de Deus. E o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de tribulação, não de guerra. Pensamentos que Deus tem a nosso respeito é de paz. Os nossos pensamentos são pensamentos de guerra, de morte, de turbulência. Mas o pensamento de Deus é de paz. Que Deus infunda os seus pensamentos em nós. Às vezes nós falamos com os nossos irmãos, nós falamos de qualquer maneira, porque nós, de acordo com Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças, nós não temos esse elemento que é pacificador em nós. E quando nos dirigimos para os nossos irmãos, a nossa linguagem corrói como câncer. Câncer são duas células que decidem não trabalhar mais e começa a destruir o corpo inteiro aos poucos, até a pessoa partir para a eternidade. A nossa língua, muitas das vezes, ela funciona como câncer. Nós falamos de qualquer maneira, falamos sem pensar aos irmãos, aos vizinhos, aos nossos parentes, até mesmo aos nossos filhos. Falamos de qualquer maneira, maldizemos. A Bíblia fala que a nossa linguagem deve ser temperada com sal. Colocar um equilíbrio. Não devemos falar de qualquer maneira, mas devemos ter um freio sobre a nossa língua. Você fala de qualquer maneira, sem receio de ferir o seu irmão. E o Senhor fala em Mateus capítulo 18, ainda, ou 19, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, e se ele te ouvir, cessou ali, não é? Se ele não te ouvir, leva uma ou duas pessoas como testemunho, para que, em detrimento de duas ou três testemunhos, não é, ele seja convencido e te perdoe. Caso não fizeres isso, ele se tornará o seu adversário, seu inimigo. E no tribunal de Cristo, o Senhor vai cobrar esse elemento. Porque você não soube perdoar o seu irmão, enquanto ainda nas vestes do seu irmão. Mas lá no tribunal de Cristo, ele entra como seu adversário. Amém? É desse mesmo irmão que está aí ao seu lado, que você não aceita perdoar. É ele mesmo. Você não perdoa ninguém. Está vendo? Coração duro. Não perdoa a mãe, não perdoa o pai, não perdoa os primos, não perdoa os amigos. Alguém que te fez mal há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, juraste na tua ira, nunca vou perdoar essa pessoa. Como é que Deus vai manifestar na tua vida? Como é que o dom do Espírito Santo vai manifestar na tua vida? Como é que as bênçãos de Deus serão derramadas na sua vida, se no seu coração tem coisas que não foram tratadas, tem coisas que não foram resolvidas? Você burlou alguém há muitos anos atrás e nunca se arrependeu desse mal, nunca restituiu isso. A tua vida é mentir às pessoas. A tua vida é mentir às pessoas. É levantar falsos testemunhos, falsas acusações a respeito de outras pessoas. Como é que Deus vai se manifestar na tua vida? Como é que a glória de Deus vai se manifestar na tua vida? Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar.
Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E então os que aceitaram a palavra foram batizados. Aleluia! Os que aceitaram a palavra do Senhor foram batizados. Quer dizer, aquele que é batizado é aquele que aceita a palavra do Senhor. Quem não aceita a palavra do Senhor não é batizado. Mas quem aceita a palavra de Deus é batizado. Salvai-vos dessa geração perversa. Deus quer nos salvar de uma geração perversa, uma geração que anda de qualquer maneira. Por isso nós lemos: não vos conformeis com este mundo. Há dissolução, há intriga, há inveja, há murmuração. Esse mundo é assim, e nós queremos andar dessa forma. Não, aleluia. Não queremos andar assim. Não vos associeis com essa geração. O cristão deve ser disciplinado. A nossa vida deve ser disciplinada. E a igreja é o ambiente para isso. É um ambiente para que Deus possa falar conosco. Deus pode nos corrigir no viver da igreja. E o viver da igreja não se limita às reuniões da igreja. Vai até no nosso trabalho, vai até no nosso negócio, vai até na nossa casa, vai em qualquer lugar onde nós estivermos engajados. O que regula o cristão é o Espírito Santo, é a sua consciência. Não precisamos estar atrás de ninguém com arma apontada para te levar a andar fielmente a Deus. Anda fiel. Olha, se te desviar, vou disparar. Não há necessidade. A arma forte que o inimigo prepara para destruir o cristão, ele não chega até aqui: eu sou Satanás, eu quero fazer, eu quero te desviar, eu quero te desencaminhar. Não. Primeiro elemento que o inimigo usa, e muito ele usa na vida do cristão, é a sua consciência. O inimigo quer atrofiar a tua consciência. Ele quer manchar a tua consciência. Que nós lemos: Satanás vem para matar, roubar e destruir. Ao manchar a tua consciência, o que ele encontra? Qual é o resultado que ele encontra depois? É destruição. Você não consegue ter paz. Estás na reunião, não consegues ter paz. Não consegues desfrutar porque a tua consciência está morta. Não sabe, não consegues discernir o que é certo e o que é errado. Tudo para ti é normal. Sair daqui depois e desfilar no carnaval, ali na marginal, é normal. Celebrar as festas pagãs como o carnaval e entre outros, é normal. A tua consciência foi atrofiada, foi atropelada. O inimigo quer atropelar a nossa consciência. E ele vai usar vários elementos. Vai te levar para o pecado. Ah, mas se eu pecar, tenho sangue. Se pecar, tenho sangue. Sangue de Jesus vai me limpar. Sim, o sangue nos limpa, sim. Aleluia. E ela tem uma eficácia. Sangue tem eficácia eterna. Nos purifica eternamente. Ele tem uma eficácia eterna. Se você pecar, como João diz, temos o sangue. Aleluia. O sangue nos limpa, o sangue nos purifica, limpa os nossos pecados. Quem não tem pecado, levanta a mão. Quem não tem pecado, levanta a mão. Todos nós temos pecados. Amém? Ninguém levantou a mão, ninguém tem pecados. Se dissemos que não temos pecados, nos enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. É a Bíblia que está a dizer. Se dissemos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Mas se confessamos nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Se confessamos. É uma condição. Se confessamos nosso pecado.
Porque há quem que não confessa o seu pecado. Mas se confessamos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E Ele manifesta a sua justiça sobre nós. Como o irmão Braulio falou no domingo passado, a justiça de Deus começa primeiro na sua casa. A casa somos nós. Então o inimigo quer destruir a nossa consciência. Você pede perdão, se arrepende, mas volta e meia ele vem tocar sempre, fazer te lembrar naquilo que você fez há um tempo atrás. E se não fosse muito forte, dependente do sangue do Cordeiro, aplicar o sangue regularmente, a tua consciência aos poucos vai ser levado para outro campo, que é o campo de batalha, campo de guerra, campo da acusação. Vai sempre te dizer, você naquele dia fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Você no dia 27 fizeste aquilo, fizeste aquilo, fizeste aquilo. Deus não se agrada disto. Aí você chora, se arrepende, clama, perdão, sangue do Cordeiro. Passada uma semana, vem de novo a acusação na tua consciência. No dia 27 você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo. Aí você se arrepende novamente. Senhor, não aguento mais. Sangue do Cordeiro. No dia 27, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo. Então o inimigo quer brincar conosco, quer destruir a nossa consciência. Deus perdoa os nossos pecados, amém? Deus perdoa os nossos pecados e nos lava com seu sangue. Mas a prudência que nós, como cristãos, devemos ter é evitar cometer certas coisas que estão à vista, ou seja, a olho nu, coisas que nós conseguimos perceber que se eu for ali, vou cometer. Então não vou, amém? Você sabe, se eu for ali, vou cometer. Por que você quer ir para lá? Deus, antes de nós pecarmos, Deus já fala conosco. Já fala. A intuição fala. Deus fala através da nossa intuição. Isso vai dar errado. O que você está a pensar vai dar errado. Mas nós insistimos. Mas Deus já falou. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus só fala através do pastor, do evangelista, do irmão fulano. Não, Deus fala por meio de todos nós. E age por meio de todos nós. Deus fala com você muitas das vezes. Não faça isso. Não vá para esse caminho. Mas você insiste. Uma das formas de Deus falar é falta de paz no seu interior. Você projeta algo para fazer, Deus te tira a paz. Como a mula de Balaão, queria ir para um caminho, a mula disse, não. Balaão, puxar, vamos para aqui. Não. Mula não quer ir, não quer avançar. E falou, por que me bate? Porque ele continuava a bater, por que me bate? Nós queremos insistir pelos mesmos caminhos, fazer as coisas erradas. E o Espírito Santo não nos deixa paz. Não nos deixa paz. Mas quando já há muita paz, em tudo que nós fizemos, pensamos, decidimos, tudo há paz. Cuidado. Nem toda paz é a paz de Deus. A paz do maligno. Camuflado como se fosse paz de Deus. É como há muitos que supostamente são cristãos, mas não são. Tem uma capa de cordeiro, mas são lobo devoradores. Então que o Senhor possa nos trazer a sua paz. O livro de Atos, ele nos abre um grande cenário. A porta para o reino que nós vimos agora, para a entrada no reino, nós precisamos nos arrepender. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos nos arrepender. E como a igreja de Deus, quando há um arrependimento na igreja, resultado, há multiplicação, porque as pessoas mudam.
eu estou a desfrutar de algo precioso, não consigo desfrutar apenas eu. A tendência é sair falar com os vizinhos, é comunicar aos vizinhos algo bom que eu estou a desfrutar, algo bom que eu estou a comer. Mas quando eu não anuncio para as pessoas, quando não anuncio para os vizinhos, quando não anuncio para os colegas o que eu tenho desfrutado de Deus, é porque alguma coisa, se calhar, errada em mim está. E eu tenho receio, tenho vergonha, porque o meio, às vezes, em que eu estou inserido, o meu testemunho é errado. Pouca gente, às vezes, sabe que você é cristão. Pouca gente sabe que você serve a Deus. Pouca gente sabe que você tem estado a servir a Deus na congregação. Então você prefere não abrir a tua boca. Mas não pode ser isso. Aleluia. Essa é a arma do inimigo. Aqui é uma transição. O livro de Atos vai mostrar aqui capítulo 1, capítulo 2, que estamos a desfrutar hoje. Mostra a questão da ascensão de Jesus Cristo. E também vai mostrar sobre a descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre nós. E vai mostrar aqui o viver da igreja primitiva naquela época, que acaba por ser modelo para nós no tempo de hoje. Foi ali que o Espírito Santo desceu sobre eles. No Antigo Testamento não aparece o nome igreja. No Antigo Testamento aparece templos, tabernáculo, que é o mesmo tipo de igreja. E havia o Santo dos Santos, aonde era a recamada de ouro, e havia a Arca da Aliança, que havia 3 especiarias, que tinha a vara de Arão que florescera, que mostra a autoridade, aleluia, e tinha as tábuas da lei que Moisés desceu, e a palavra de Deus, e também tinha o maná, que era, que é o azeite, que era o azeite, que era o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Mas todo o Santo dos Santos era recamada de ouro. Não havia candelabro para iluminar o Santo dos Santos. Hoje o Santo dos Santos representa o nosso espírito humano. Amém? Santo lugar era o lugar onde havia o candelabro de ouro para trazer a luz. E o candelabro de ouro com 7 orifícios que havia, era retratado como as 7 igrejas da Ásia Menor, que era o testemunho. Depois havia a mesa da propiciação dos pães, que havia 12 pães, que representava assim a palavra do Senhor, ou então os 12 apóstolos. E havia uma missão do sacerdote. O sacerdote tinha que entrar uma vez, ou seja, todos os dias, para trocar o pão no santo lugar. Todos os dias tinha que entrar, tirava aquele pão e punha um outro pão, para que não apanhasse o mofo. Todos os dias nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas no domingo, também tem na segunda, tem na terça, tem na quarta, tem o grupo familiar. Todos os dias nós precisamos da palavra do Senhor. Ou você gosta de comer um pão cheio de mofo? Ninguém gosta. Aleluia. Então precisamos da palavra de Deus. Quando vem aquela acusação do inimigo, todos os dias palavra, presta atenção, é a acusação do inimigo. E nós precisamos sempre da palavra de Deus. Depois havia átrio exterior, onde havia a bacia de bronze, que é o tipo da redenção judicial, a obra de Cristo. E não só tinha ali, ainda no santo lugar, esqueci-me, tinha o altar do incenso, onde era colocado o animal, não é? E aquele fumo subia com um aroma agradável e santo ao Senhor. Que é as nossas orações. Quando você se derrama de fato ao Senhor, aleluia, sob um aroma suave, Deus ouve a oração naquele lugar. E a sua mão não fica encolhida, nem os seus ouvidos inclinados para aquele lugar. Mas Ele responde, Deus responde. Por isso a obediência
é melhor do que sacrificar. Vamos obedecer a Deus. Aleluia. Não permita com que o que nós ouvimos domingo passado, Deus provocar uma situação na tua vida para você se voltar a Deus. Volta-se enquanto Deus não permitiu uma situação grande. Enquanto está tudo bem, volte para o Senhor. Então, nesse período, nós podemos encontrar que o Espírito Santo de Deus estava sobre eles, descia sobre eles, que era um espírito econômico, sobre eles, não de modo essencial dentro deles. Não vou roubar muito tempo aqui, que já estamos aqui a avançar, é muita coisa para falar, né? No seu capítulo 1 de Atos, Deus fala com Joel que nos últimos tempos derramaria o seu Espírito sobre toda a carne e que o Espírito Santo iria se manifestar sobre ele. Lucas começa aqui a relatar acerca do livro de Atos, das coisas que Jesus fez e também do que aconteceu e também aos apóstolos. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Teófilo significa amado de Deus, né? Muito amado de Deus. Ele não apareceu assim tanto. Se calhar ele tinha um lugar de destaque, se calhar era um irmão muito especial, que Lucas teve plena confiança nele. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Vê, Jesus, após ter morrido, ele, ou seja, né, após ter morrido, aí tiraram da cruz, ele aparece depois, ficou 40 dias com os discípulos. Nos 40 dias com os discípulos, ele comeu com eles, andou com eles. Há alguns estudiosos que defendem que Cristo ressuscitou com um corpo teofânico. Quer dizer, que não pôde comer, não pôde beber. Mas nós sabemos que, segundo a Escritura, Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Que ele comeu, ele bebeu e mostrou os sinais onde havia os cravos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quer dizer, dos 40 dias que ele teve com eles pediu para que eles aguardassem pelo menos mais 10 dias. Ao completar mais 10 dias, ou seja, 40 mais 10, 50. Amém? Então, quando completou os 50, segundo a promessa aqui que nós vamos ler há pouco tempo, a profecia de Joel, que o Espírito Santo derramaria sobre toda a carne. Todos aqueles que crescem em Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, receberiam o Espírito Santo sobre eles. Por isso, na igreja, amém, irmãos? Aquele que se arrepende ao Senhor, aquele que confessa os seus pecados, aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo sobre ele. Não fica mais a mesma pessoa. Ele muda porque recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, quando manifesta, há mudanças sobre nós. Se a nossa vida não muda até hoje, alguma coisa está mal em nós. Não o Espírito Santo. Não nos arrependemos cabalmente. Não estamos a mudar.
Porque quando o Espírito Santo se manifesta em nós, alguma coisa muda. O nosso rosto muda. Os nossos hábitos mudam. O nosso procedimento muda. A ligação da esposa com o esposo, do esposo com a esposa, dos filhos com os pais, muda. Mas se nada muda em nós, é porque alguma coisa está errada em nós. Não o Espírito Santo, não. Ou se calhar até nem recebemos o Espírito Santo. Como aconteceu com aqueles que Apolo foi ministrar. Nem sequer sabiam do Espírito Santo. Às vezes nem recebemos o Espírito Santo. Nem cremos no Senhor Jesus. Mas se o Espírito Santo mora em nós, recebemos o Espírito Santo de Deus em nós, haverá manifestação do Espírito Santo na nossa vida. As pessoas vão nos olhar ou andar, vão dizer, esses de fato são cristãos, são seguidores do Cordeiro, são discípulos daquele que prega o arrependimento. E então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Quer dizer, quando há manifestação do Espírito Santo, há autoridade sobre nós. Se o Espírito Santo não se manifestar, não tem autoridade. Quando o Espírito Santo se manifesta, a autoridade de Deus é manifesta. Na nossa casa, se o Espírito Santo se manifestar, a autoridade de Deus é manifesta naquele lugar. No serviço, no negócio, em casa. Amados irmãos, não procure outra força. Nós temos a força das forças, que é o Espírito Santo. Está acima. Aleluia. Quem vai abençoar o teu negócio não é outras fórmulas, não é outras forças. É o Espírito Santo de Deus. É o poder de Deus. Quem vai repreender gafanhoto no teu trabalho, no teu negócio, no teu empreendimento, é a autoridade do Espírito Santo. Não é outra coisa. Não procure outras coisas. Não procure outros caminhos. Mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. O versículo 7 versículo 6 tem muita coisa, mas não vou entrar devido ao nosso tempo. Seria bom mais para o curso bíblico, o tempo em que restaura Israel, não é? Que nós sabemos a história de Israel, era peregrino, mas o Senhor estava a dizer que na manifestação do Espírito Santo não era o momento em que o Senhor iria restaurar o reino de Israel, mas o Senhor havia reservado. Mas o Espírito Santo iria descer, versículo 8, e está muito ligado à ascensão. Quando Jesus fosse para os ares. Mas receberei o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então o Senhor estava a preparar uma nova geração, que ia manifestar o seu Espírito Santo naquele lugar, estariam cheios do Espírito Santo e seriam testemunhas do Senhor em toda a terra. Até nos lugares mais recônditos, seriam testemunhas do Senhor mediante o derramado do Espírito Santo. E eu te questiono, tem sido testemunha do Espírito Santo aonde você está? No bairro onde você mora? Amém? No bloco onde você vive? Tem sido testemunha do Senhor Jesus naquele lugar? Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco
se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Isso é uma promessa, e essa promessa não vai falhar. Seja nessa vida ou no porvir, essa promessa vai se efetivar. Sabe qual é essa promessa? Jesus voltará. Aleluia. Jesus voltará. Acho que você não está a crer. Jesus voltará. Assim como ele subiu, ele voltará. Então Lucas está aqui a relatar as coisas que Jesus fez e ensinou. O seu viver de cerca de 33 anos e meio na terra. O que ele fez, o que ele ensinou, nós iremos encontrar depois nos outros capítulos lá adiante, durante esses 3 meses. O Sermão do Monte, mais coisas, curas, milagres, ensinamentos, muita coisa que Jesus fez, e algumas até nem sequer estão inseridas aqui na Bíblia. Aleluia. Mas a sua promessa, Jesus voltará. A nossa esperança é a volta do Senhor Jesus. Aleluia! Essa é a nossa esperança, é a volta do Senhor Jesus. Ele voltará. Jesus voltará! Talvez você não tenha sentido esta palavra no seu interior, mas eu tenho a fé, tenho a convicção nas Escrituras. Jesus voltará! Jesus voltará! Aleluia! E Ele, quando voltar, Ele não quer me encontrar fazendo outras coisas. Ele quer me encontrar fazendo assim, servindo os conservos, amando o Senhor Jesus, propagando o Evangelho, amando os meus irmãos, cuidar da minha casa, não andar de qualquer maneira, amando o Senhor, propagar o Evangelho. Jesus quer me encontrar com o coração purificado, compungido, me consagrando sempre ao Senhor. É o que o Senhor quer nos encontrar. É o que nós estamos aqui a fazer. O Senhor quer nos encontrar assim, desfrutando do Senhor. Vir para reuniões, desfrutar ao Senhor, propagar o Evangelho. Oh, quanta gente desviados aí no mundo, lá fora. Essa é a nossa missão. Jesus vai voltar e não quer encontrar ninguém ali fora. Assim como as virgens prudentes, o seu viver era um viver que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Como Ele vai voltar, eu preciso anunciar o Evangelho. Eu preciso guardar azeite na vasilha. Eu preciso ter uma reserva, porque Jesus, quando Ele voltar, pode ser que o que eu tenho na lâmpada acabe, mas no azeite posso substituir. Aleluia. Eu tenho algo que o Senhor muito está colocando em mim e eu quero falar ligando com isto. Não sei se um de nós está nessa situação ou não, mas eu quero pegar a ilustração da planta Welwitschia mirabilis. É o sentimento que o Senhor colocou em mim. É uma planta que está no deserto do Namibe, que por acaso não existe em outros países, apenas existe em Angola. É uma planta muito rara, resiste a várias épocas, tempos, climas, circunstâncias. O nosso viver, às vezes, é um viver que não consegue resistir os tempos difíceis, não consegue resistir às mutações.
Às vezes nosso viver não se compara ainda com uma velvicha Mirados. Nós precisamos ser como, não é ser velvicha, ser como velvicha Mirados. Para resistir os dias maus, resistir o calor, resistir o frio, resistir a chuva, resistir tempestade. Deus quer que nós sejamos pessoas que resistem momentos difíceis e momentos bons. Mas às vezes a nossa vida não corresponde como essa planta velvicha Mirados. A nossa vida não corresponde a isso. Basta vir uma época diferente, já estamos mal. Basta faltar fundos em casa, já estamos mal. Basta faltar algum dinheiro, já estamos mal. Não estamos a viver como velvicha Mirados. Quando surge alguma situação na nossa vida, parece que nunca fomos cristãos. Homens de pouca fé. Se tiveres fé como esse grau de mostarda, direis a esse monte: passe daqui para colar, e ela passará. E nada vos será impossível. A vossa vida é muito mais do que as ervas, ou seja, o capim que Deus reveste, depois seca, e o Senhor queima e é lançado para o fogo. Nós valemos muito mais que as aves dos céus, que não semeiam e nem colhem. Nós, contudo, nosso Pai Celestial, Ele nos dá de comer, Ele nos reveste. Por isso, procurai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que se perturba a tua vida? Por que se inquieta sempre a tua alma? Vede, velvicha Mirados, resiste o tempo, resiste a circunstância, não importa a situação, mas eu vou sempre dobrar o meu joelho. Não importa a circunstância, eu sempre vou glorificar o nome do Senhor. Como a irmã Sofia diz: o nome de Jesus eu sempre adorarei. O nome de Jesus eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. Não importa a situação, não importa a chuva, não importa o calor, é o nome do Senhor Jesus que sempre adoraremos. Porque nós temos uma esperança: a volta do Senhor Jesus. Aleluia! Estamos quase a terminar. No nosso versículos 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos esses perseveravam juntos em oração, com mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aleluia! Quando Jesus foi às alturas, nenhum deles foi para o seu caminho. Acabou tudo. Agora vou para o meu caminho. Acabou a reunião mesmo, vou para o meu caminho. Não. Não foram cada um no seu caminho. Porque Jesus ainda não voltou. Não é tempo ainda de você ir para os teus caminhos, de você ir para o carnaval, de você ir para o mundo, de você ir lá, sei lá onde. Não é tempo ainda, irmãos. Não é tempo ainda. Deus nos arregimentou.
E Ele vai nos cobrar. Eu não sei se você considera a salvação como a pior coisa que aconteceu na tua vida. Consideras isso? A salvação é a grande coisa que aconteceu nas nossas vidas. É a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. Sem Deus, não somos nada. Sem Deus, não somos nada. Vê se quando você fica doente, acamado, você começa a ver, não sou nada. Sem Deus, não somos nada. Nada mesmo. Quando você tem saúde, força, você se sente otário. Mas quando você não tem, você fica sem nada. É como sem Deus, você é nada. Louvado seja o Senhor. Então não é hora de nós andarmos de qualquer maneira. Mas ainda falta. Jesus ainda não voltou, irmãos. Jesus ainda, fala para o seu próximo, Jesus ainda não voltou. Não ande de qualquer maneira. Volte para o Senhor. Ah, mas eu sou muito nervoso. É o que eu decido, é o que eu faço. Não. Jesus ainda não voltou. Não voltou. Não é a hora ainda de você decidir ainda que você acha que... Não. Jesus ainda não voltou. Porque Ele rege as nossas vidas. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo preferiu anteriormente por boca de Davi, cerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós. Quer dizer, aqui Pedro está começando a dizer que vamos agora aplicar o que Jesus ensinou e o que ele orientou. Que assim como Judas Iscariotes, que traiu Jesus, ele mereceu a punição, ou mereceu a morte que ele teve, porque ele havia comprado com aquele dinheiro que ele vendeu Jesus, comprou um campo. Nesse campo que ele comprou, é ali onde ele se refugiou. E lá aconteceu algo muito estranho, né? Começou a sair as suas entranhas e Judas, ele morreu ali naquele mesmo lugar. O lugar existe até aos dias de hoje. Aleluia. Ele não se arrependeu. Houve um remorso. Amado irmão, não permita que toda vez aquela linha, aquela pessoa que está a respirar sobre os aparelhos, vem aquela linha, né? Aquelas ondas, sobe e desce, tipo ali, aquela aula como é que é? Aquela oscilação. Não permita com que fique uma linha. Quando fica só uma linha, sem oscilação, já era. A nossa vida cristã deve ser uma vida vivida intensamente na oração, na palavra. O cristão deve viver na oração e na palavra, na convicção, na esperança de que Ele voltará. Não ter medo daqueles que matam o corpo. Tive um sonho, quase que uma empilhadeira bateu-me na cabeça. Ora ao Senhor. Não tenha medo dessas coisas. Você precisa orar a Deus. Louvado seja o Senhor. Então Judas morreu e eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias. E Matias foi incluso dentro do ministério. E daí foram cumprir aquilo que o Senhor havia dito. Que iriam permanecer em Jerusalém, que desceu o Espírito Santo, no capítulo 2, e o Senhor encheu todos eles com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas novas. Quer dizer, o que muitos vieram da Judeia, Capadócia, Mesopotâmia, e depois nas regiões árabes,
Estavam todos ali no mesmo lugar e ficaram cheios do Espírito Santo e falavam em língua. Quer dizer, a língua que um falava, o outro entendia a mesma língua. Então isso é a manifestação do Espírito Santo. Isso aconteceu numa hora nona, quer dizer, era aproximadamente 9, quase 12 horas. Sol ardente, o pessoal ali cheio do Espírito Santo, oravam e falavam em outras línguas, clamando, glorificando ao Senhor. Cada reunião deve ser um Pentecoste para nós. Devemos orar ao Senhor, clamar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Não venha para uma reunião, num culto, ficar calado. Não orar ao Senhor. Se o Senhor te levar a pular, pula, aleluia. Se o Senhor te levar a correr, você corre. Se o Senhor te levar a dar glória a Deus, dá glória a Deus. Mas onde há manifestação do Espírito Santo, alguma coisa muda. Uns choram, uns dão glória a Deus, dão um grito de glória a Deus. Outros andam, outros pulam. É a manifestação do Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo não manifestar sobre você, nada acontece. Você fica a olhar para os outros. São estranhos, hein? Olha a cara deles. Eles estão a se fingir. É o que alguns diziam aqui, os fariseus. Estão embriagados ao meio-dia. São 9, 12 horas. Já estão embriagados? Não. Era a manifestação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo manifesta na nossa vida, algo diferente acontece. A nossa casa muda, a nossa vida muda. Você que era teimoso, teimosa, insistente num ponto de vista negativo, você muda. O teu caráter muda. Sempre que o Espírito Santo se derrama, vai moldar o seu caráter, vai moldar o teu viver. Você torna-se uma nova pessoa. E Pedro levantou no meio deles, proclamou e falou: esse Jesus que vocês mataram, de acordo com os escritos de Davi, o Senhor fez o Senhor e Cristo. Ele é rei, aleluia! Ele é rei. Porque mesmo o próprio Davi disse que ele está sentado, né, à direita de Deus. Senta-te aqui, meu Senhor. Mesmo Davi falou isso. Então Jesus é rei. Nós ainda podemos glorificar o nome dele. Então muitos que nós lemos ali se perguntaram o que devemos fazer. O Senhor fala: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, pedra de remate, que não há nenhuma outra salvação a não ser em nome de Jesus. Aquela pessoa que você rejeita, amém? Que nós rejeitamos, que zombamos, mas o Senhor é a nossa salvação. Horrível coisa é nós, amém? Não vou chegar aí. E o Senhor fala: colocarei todas as coisas negativas debaixo dos vossos pés. Esse é o reino, a igreja. O Senhor estava a produzir a igreja. Todas as coisas negativas estão debaixo dos pés. Seja trono, soberania, principado, potestades, demônios, doenças. Todas as coisas negativas estão debaixo dos pés. E o Senhor é o cabeça. Quando você está numa situação de encrenca, apertado, lembra-te, todas as coisas negativas, já a partir daquela cruz, e Pedro voltou a proclamar, estão debaixo dos nossos pés. Louvado seja o Senhor. Eu quero te convidar a colocar-se em pé.